Gosto de compreender a nossa experiência de Deus como uma experiência de ficar amigo dele. Crescer na amizade, na cumplicidade. E aliás, para isso nós temos amigos, para nos ensinar que isso é possível. É interessante a gente identificar que as experiências sobrenaturais só são possíveis àqueles que foram bem alimentados de experiências naturais. Crer que Deus é Pai, por exemplo, requer a gente ter confiança no Pai da gente. E senão essa frase, essa expressão não diz nada para nós. Todos os empecilhos da falta de experiência humana são colocados na nossa relação com Deus. Pode ser que seja mais fácil para alguns a gente dizer que Deus é mãe. E é por isso que nós fazemos questão de resgatar toda a ternura, a misericórdia de Deus, que são atributos tão femininos. Me desculpem os homens, mas a ternura quem nos ensina são as mulheres. A misericórdia, né? Fazer caber dentro do coração o outro que está na minha frente, diante de mim. Meu coração tem espaço para ele. Ele não fica de fora. A experiência de acreditar que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é amor, requer que eu tenha tido uma experiência amorosa com meu Pai. Aí você poderia me dizer, padre, então, quem não teve uma experiência amorosa com o Pai na terra, nunca vai entender Deus no céu? Não, porque a gente pode se curar com o tempo. Nós não estamos condenados a morrer vítimas de tudo aquilo que nos foi ausente como humanos. Eu tenho muitas ausências dentro de mim, graças a Deus não tenho essa ausência de pai, fui muito bem amado pelo meu pai. Mas encontro o tempo todo pessoas que lutam contra os seus prejuízos existenciais, humanos. Não se sentem vítimas. Podem até sofrer. É difícil, é doído ao coração humano a gente reconhecer as ausências. Pode ser que você esteja me assistindo hoje, tendo de acomodar dentro do coração a dor aguda de ter perdido alguém. Humanamente a gente precisa de tempo para se recompor. Morre alguém hoje na nossa vida e às vezes nós levamos anos e anos até a gente voltar a conviver com aquela saudade de maneira suave, harmônica, harmoniosa. Então encontro pessoas o tempo todo que estão se reconciliando com a figura de Deus Pai. Racionalizam isso. A experiência humana que eu tenho não pode me determinar. Ela pode até representar um obstáculo, isso é natural. Aliás, ninguém nos prometeu que seria fácil. Mas a fé é um dom que está em mim, que está em você. E é tão interessante pensar, minha gente, que o dom, ele nos é dado da mesma forma. Porque às vezes nós somos injustos com Deus. A gente olha para o vizinho que tem uma experiência religiosa bonita, admirável, que repercute no caráter dele. Porque o bom religioso não é aquele que quantifica o tanto de vezes que vai à igreja, não. É aquele cujas vezes ele foi à igreja, causou transformação no jeito dele ser. E às vezes a gente olha para aquele que parece ser um pouco mais religiosos do que nós, aqueles que são aparentemente mais fiéis do que nós, e a gente fica na tentação de pensar que Deus deu mais fé a ele do que a nós. Não. A mesma fé que está no coração do Papa foi dada ao seu coração também. O que nos diferencia, muitas vezes, nessa experiência, é o tanto que a gente cultiva o que recebeu. Tudo lhe foi dado. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural, que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio.
Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. É igual quando eu fui para o seminário. O que me fascinou lá foi a piscina. Porque desde menino, engraçado isso, eu olhava aquela piscina lá da Praça Esportes, em Formiga, onde a gente frequentava. Aquilo era tão fascinante para mim. Sempre achei uma piscina uma coisa fascinante. Pode ser uma bobagem, né, de criança. Mas foi importantíssima no momento em que eu entrei no seminário e vi aquela piscina lá. Ele falou a linguagem que eu sabia entender. Poderia inventar para você que um dia eu estava no meu quarto rezando e eu ouvi aquela voz. Fábio. Não, nada disso aconteceu. Foi muito natural o convite que Deus me fez. Fabinho, que tal ter uma casa com piscina? Aquela piscina durou para mim, claro, durante muitos meses eu admirei aquilo, mas depois eu me acostumei, porque tudo é assim, né? É maravilhoso enquanto você não tem, depois que tem você se acostuma. Mas foi a voz que eu soube ouvir. Deus falou comigo de um jeito que eu entendia. Então a gente entende que Deus Pai é amor, quando eu faço uma experiência positiva do meu Pai que é amor. E se eu não tive esse Pai amoroso na minha vida, eu faço uma transposição. Eu entendo a partir disso. Então eu racionalizo. É verdade, o Padre Fábio tem razão. Muitas vezes as minhas dificuldades com Deus não são com Deus, são com meu Pai. E como eu chamo de Deus de Pai, eu transfiro automaticamente as dificuldades que eu tenho com meu Pai para Deus. É uma terapia, né? Tomar consciência disso é terapêutico, porque te liberta. Jesus já dizia isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. De repente você começa hoje a pensar, será que a minha dificuldade com Deus não é com Ele? Será que a minha dificuldade é com meu Pai antes disso? Aí você vai mais livre para encontrar esse Deus, cuja dificuldade com seu Pai você projetou tudo nele. Mas ainda temos uma outra oportunidade de acreditar em Deus como amigo. Como essa música que nos diz. Eu fiz essa música para uma amiga muito querida, a Adriana Arides. Um momento de sofrimento na vida dela, eu participando de maneira muito intensa daquele sofrimento. E de repente também tive um dia difícil, me lembro como se fosse hoje, lá no interior da Bahia, doente, uma diarreia, quase morrendo. Diarreia, vômito, aquele mal-estar, aquele cansaço, um calor que você não faz ideia. E eu precisando ir fazer um show à noite numa outra cidade sem nenhuma condição. E o rapaz que era o organizador do outro evento, não entendendo o meu estado físico, querendo que eu fosse de qualquer jeito. Eu me senti tão indigente naquela hora, falei, oh meu Deus do céu, será possível, né, que esse rapaz não pode ser meu amigo nessa hora e entender que eu não tenho saúde para ir lá? Ele tinha outras atrações naquela noite. E eu nem era. Não era famoso, não, era mais um nome dentro da igreja. Porque se fosse hoje, com a projeção que o meu trabalho teve, só eu, né, para segurar o evento, é diferente. Mas naquela época não, eu era mais um no meio de mais uns 5, 6 cantores. E ele não queria me liberar de jeito nenhum. E aí eu naquele sofrimento dentro do quarto, esqueci um pouco meu, não sei porquê, lembrei da Adriana. E fiz esses versos. Experimentei ali a força da amizade no momento em que a gente é pura solidão.
Ninguém ali naquele momento podia viver aquele desconforto por mim. Mas eu saber que alguém se interessava por mim naquela hora, e eu me lembrei porque eu tinha certeza que se a Adriana estivesse ali, ela cumpriria o meu lugar. Ela assumiria o meu lugar. Ela canta também. Quantas vezes naquela época a gente dividia o palco, a gente dividia a missão. Então foi uma música que nasceu a partir dessa certeza que a amizade é uma espécie de resgate. Nós somos resgatados pelas pessoas amigas. O amigo, ele tem um olhar capaz de nos resgatar do fosso das nossas misérias. Assumir o lugar do outro é tão sofisticado do ponto de vista humano, porque requer tanto desprendimento em assumir e o outro permitir que seja assumido o seu lugar. Então a gente vai fazendo a experiência do amigo como algo essencial à nossa vida. O outro faz por mim aquilo que eu tenho dificuldade de fazer, ou o outro faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Aí você compreende o significado mais profundo da amizade, que é justamente a gente ser esse sinal sagrado de salvação na vida do outro. Hoje, minha gente, sobretudo por ser celibatário, por ter feito a opção de não me casar, de não estabelecer um vínculo estreito, emocional, sexual, afetivo com uma pessoa, eu tenho que elevar a categoria máxima a amizade na minha vida. Porque o padre, ele pode ser celibatário desde que ele ame e seja amado. O celibato só é possível às pessoas que se amam. As pessoas que amam e são amadas. As pessoas que não desistiram da sua vida afetiva, emocional e até mesmo da sua sexualidade. Porque eu não retiro a minha sexualidade para amar um amigo. Eu não retiro a minha sexualidade para desenvolver a minha missão. É tudo no mesmo pacote de inteireza, de dedicação. E é tão interessante quando eu identifico que eu estou conseguindo ser celibatário justamente por causa das amizades que eu tenho ao meu lado, que são os amigos que me fortalecem, são os amigos que me sustentam, que me dão condições de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço, de viver a vida que eu vivo. O amigo é esse enviado de Deus na nossa história e faz a diferença na palavra que nos diz, no olhar que nos dispensa, na cura que realiza em nós. Eu fico olhando nos evangelhos e cada encontro que Jesus tem, esses encontros que são narrados, em que o evangelista faz questão de colocá-lo diante de uma pessoa, de um personagem. Vou pegar meus óculos aqui que eu estou meio cego. Você sempre identifica uma experiência de amizade, por mais breve que seja aquele encontro de Jesus com a pessoa. Aí você poderia dizer assim, padre, mas a amizade não é o cultivo, fruto de um tempo? Sim, também. Mas toda vez que você tem uma pessoa que interfere de maneira eficaz e profunda na sua vida, ela se torna seu amigo, ela se torna sua amiga. Por quê? Pode ser que você nunca mais vai encontrar aquela pessoa, mas o encontro foi fraterno e foi amigável. O que aconteceu ali nunca mais pode ser apagado, e é por isso que eu recebo com muito carinho, embora saiba diferenciar no meu dia a dia os amigos dos conhecidos, eu recebo com muito carinho e com muito respeito as pessoas que me encontram, às vezes no aeroporto, num outro lugar público, e me dizem que eu sou um grande amigo delas. Fico muito honrado mesmo, e eu acredito nessa possibilidade. Nós não temos essa amizade de ter o contato diário, de frequentar a casa um do outro, mas a gente tem a amizade que é esse vínculo maravilhoso que o Evangelho nos proporciona aqui toda quarta-feira, de estabelecer entre nós uma comunhão. Participo da sua vida. Você dá valor ao que eu estou dizendo. Você aceita ser guiada
por mim aqui no programa de direção espiritual. Assumo com muita responsabilidade essa oportunidade de passar pela sua vida da mesma maneira como Jesus passou pela vida do cego de Betsaida. O Evangelho nos diz assim, está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. Chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego. Pediram-lhe que tocasse nele. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, impôs-lhes as mãos e perguntou: estás vendo alguma coisa? Erguendo os olhos, o homem disse: estou vendo as pessoas como se fossem árvores andando. Jesus impôs de novo as mãos sobre os olhos e ele começou a enxergar perfeitamente. Ficou curado e era capaz de ver tudo claramente. Jesus despediu e disse-lhe: não entres no povoado. Veja bem, nessa experiência de amizade, Jesus proporciona a este homem a possibilidade de voltar a enxergar. Porque às vezes eu fico assustado quando o discurso religioso dispensa o esforço, a luta, e só nos promete a vitória, como se ela fosse fruto de uma mágica. Reza e Deus lhe faz vencer. Não. Reza, faz a sua parte, que a vitória virá. Nós nunca podemos admitir que um discurso religioso seja feito a partir de uma experiência que nos retira a responsabilidade de fazer a nossa parte. E a gente sabe que às vezes o discurso é feito até com boa vontade, mas ele não corresponde a uma verdade humana. É por isso que o discurso religioso precisa sempre ser equilibrado entre céu e terra. Deus nos faz alcançar a vitória? Sim. Para isso Ele nos fez. Mas a gente precisa retirar essa vitória, muitas vezes, desse contexto glamouroso, né? Essa vitória, ela é suada, ela é conquistada com luta diariamente. E é bom que a gente sempre tenha isso em mente, que toda a ação é de Deus, que nos antecede. Deus se apressa em ser bom, para que a gente tenha condições de ser bom também. É tão interessante e é tão radical esse posicionamento teológico, que na teologia do sacramento da penitência, a igreja nos ensina que até mesmo quando a gente se arrepende, Deus já agiu dentro de nós para que a gente tivesse condições de arrepender. Não é interessante isso? Eu só posso me arrepender do meu pecado se Deus visitou o meu coração e provocou dentro de mim aquele sentimento de inadequação que me faz reconhecer que o que eu fiz não foi bom. Então, até para eu me arrepender, Deus precisa estar dentro do meu coração. De maneira que o arrependimento não é só uma obra humana. É claro que o arrependimento vai passar pelas minhas faculdades mentais, eu vou processar a informação, eu vou viver o desconforto por aquilo que eu fiz de errado, mas o que me motiva a refletir sobre o erro e ter condições de encontrá-lo e de reconhecê-lo é a ação de Deus em mim. Então, eu só posso ser bom porque a bondade de Deus agiu primeiro dentro do meu coração. Eu só tenho condições de fazer um gesto de bondade porque primeiramente eu fui visitado pela bondade de Deus no meu coração. E é por isso que eu estou dizendo que a ação de Deus na vida humana e a vida cristã, podemos dizer, a vida cristã, ela é sempre a resposta à graça divina que atua em nós. Mas se eu não respondo a essa graça, é provável que eu passe a minha vida tendo a oportunidade de ser bom e nunca serei porque faltou o meu esforço. Toda vez, por exemplo, que eu decido perdoar alguém, eu já estou visitado pela graça de Deus em decidir perdoar alguém.
Mas a gente sabe que o processo de perdoar será uma luta minha. Quando eu terei de encontrar aquela pessoa, engolir o sapo, né? Daquela coisa desagradável que muitas vezes nos dá, vontade de chegar e de falar um desaforo e de já ficar sendo descortês com aquela pessoa, porque às vezes a gente tem essa necessidade. É impressionante como nós exercemos a nossa maldade com as pessoas. Sem perceber, às vezes. Pode observar que às vezes você é mal com o outro sem perceber que está sendo. É quase que um processo inconsciente, né? Que nos faz, muitas vezes, pegar o outro para Cristo, como comumente nós costumamos dizer. E julgamos sobre eles, sobre aquela pessoa, todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, todos os nossos desequilíbrios. É horrível isso. Mas aí a nossa consciência se acende e a gente decide que a gente vai viver melhor, que a gente não tem o direito de crucificar o outro com os nossos pecados. E então Deus começa a agir em nós e nós vamos, como que colocando em cima da mesa todas as peças que constituem a nossa totalidade, para a gente poder arquitetar melhor isso. Então Deus me quer vitorioso, Deus lhe quer vitorioso, sim, nós acreditamos nisso. Mas se a gente não assume a responsabilidade que nos cabe diariamente, é provável que o desejo de Deus não atinja a nossa carne. Ele não se concretize em nós. E não adianta. Deus quer que eu seja feliz, que você seja feliz. Deus quer que a gente viva bem. Mas se a gente não faz a nossa parte nessa história, jamais vamos conseguir chegar ao resultado daquilo que Deus quis para nós. É o refrão bonito, né, da música Tudo Posso, da minha querida amiga Celina Borges. Vou perseguir tudo aquilo que Deus escolheu para mim. Eu vou persistir, e mesmo nas marcas daquela dor. Hoje de manhã, nós ouvimos o testemunho da Patrícia, no programa que tivemos aqui na Canção Nova, para ajudar o projeto Dai-me Almas a fechar a campanha neste mês. Por que a Patrícia conseguiu superar a dor de ter perdido uma filha de maneira tão trágica? Por que a Patrícia não aceitou o caminho fácil do antidepressivo que iria aliená-la? Porque naquele momento ela estava visitada pelo poder de Deus, mas ela resolveu agir. Ao dizer, eu não vou tomar o entorpecente para me fazer esquecer a morte da minha filha, o que ela resolveu fazer? Arregaçar as mangas, chorar a dor de cada dia e ir fazer alguma coisa por quem ainda precisava dela. Organizou o luto de maneira cristã. Eu não estou dizendo que você não pode tomar o seu remédio caso ele realmente seja necessário. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, porque não queremos enfrentar a dor, porque não queremos enfrentar a realidade, a gente se entorpece naquela ilusão de que o remédio será capaz de nos curar. Não, minha gente, não é assim. Quando Deus está presente dentro do nosso coração, a gente vê a vida como ela é. A gente enxerga os fatos, as tragédias, as dificuldades, e a gente se coloca diante de tudo isso de maneira responsável. A dor é humana. A dor é humana e por mais absurda que ela possa nos parecer, nós podemos dar conta dela sim. Como é que nós damos conta da dor? Chorando do jeito certo, apoiados pelas pessoas que nos amam, que nos ajudam a enfrentar aquele momento de dificuldade, aquele momento tenebroso, pavoroso. Como é que nós organizamos o luto? É enfrentando diariamente, é chorando a dor de cada dia, é a gente não permitindo que a vida fique paralisada, mas que a gente aos poucos, a gente comece a fazer um movimento natural que nos reencaminhará ao contexto da harmonia, para que a gente possa harmonizar o coração. Às vezes eu fico assustado, como que nos dias de hoje, nós estamos entrando dentro de uma mentalidade onde o sofrimento não pode fazer parte da vida, como se sofrer fosse ser infeliz, não. A gente pode muito bem sofrer e ser feliz. É contraditório? É. Mas a palavra de Jesus nos ensina que essa contradição é que nos coloca no prumo da vida. É possível sim a gente estar machucado pela vida e mesmo assim a gente ser feliz. Como?
Não é a felicidade que muitas vezes a gente está acostumado, né, a pensar, a felicidade do sorriso, a felicidade da festa, não. Mas aquela satisfação de que você está vivendo a coisa do jeito certo. Porque em última instância, minha gente, se você espremer o conceito de felicidade, o que sobra é isso. É você saber que você está sendo quem você deveria ser, que você está vivendo as coisas como deveria viver, que você está em paz com você. É isso que faz com que a gente seja feliz. É como você está sofrendo um processo de perda. Acompanhei há um tempo atrás uma moça que precisava se desligar do vínculo doentio que ela tinha com o namorado. Já haviam chegado à conclusão de que o namoro só fazia mal, que eles só se machucavam, e quanto mais ela tentava, mais ela se machucava, e ele também vivendo um processo extremamente nocivo a ele mesmo, um relacionamento que já não tinha mais amor, que tinha só dependência. É triste isso. E no momento que ela fala, padre, mas é tão difícil ficar longe dele, ao mesmo tempo que ele me faz tão mal, na hora que eu estou rompendo com ele é tão difícil. E eu falava para ela que a cada dia que ela passasse longe dele, ela deveria sentir-se feliz por ter conseguido romper com o vínculo que lhe destruía. Como é que essa menina vai conseguir ser capaz de superar esse rompimento? Quando ela substitui os pensamentos opressivos por pensamentos que libertam. Quando ela olhar para ao final do terceiro dia, do quarto, do quinto, que isso é igual dependência de droga, viu gente? É igual dependência química. O AA tem esse compromisso, né? De viver um dia de cada vez e de comemorar cada dia de abstinência. É assim? Aquela menina só vai conseguir se libertar do processo nocivo que o relacionamento representa na vida dela no dia em que ela interpretar o afastamento como uma maneira que ela tem de se beneficiar. É assim que a gente organiza o luto. Agora, se ela tiver medo da ausência, que faz mal, mas que ao mesmo tempo, né, cura, ela jamais vai conseguir se libertar. E às vezes até o distanciamento é necessário para que, quem sabe, até volta, mas volta de uma maneira mais madura, mais harmônica, mais responsável, né? Não é nenhum problema, namoro foi feito para ser terminado. Não é nenhum problema terminar um namoro e durante o término você reavaliar a maneira como você trata o outro, como o outro significa para você. E a partir dessa ausência, você estabelecer uma nova forma de estar com ele, e aí volta. E o retorno faz com que o namoro avance em qualidade. Mas quando estão todos lá no lodo da autodestruição, é difícil, não tem luto. O luto não está sendo organizado. O luto está sendo estendido e não organizado. Na vida da gente é assim. Se a gente quiser vencer alguma situação que está nos oprimindo, nós temos de enfrentar o sofrimento do dia a dia. Somente a partir das técnicas que nós vamos descobrir, né? Porque cada ser humano vai reagir de uma forma. Para mim, dá muito certo. Por exemplo, quando eu estou vivendo um processo de sofrimento, de luta, às vezes acontecem coisas que me desagradam muito, me retiram a paz. Eu tenho os meus métodos, são bobos, mas dão certo. Procuro intensificar uma atividade física naquele dia. Sabe que é a hora que você vai liberar endorfina no corpo, né? Vou fazer uma caminhada, vou tentar não pensar naquilo durante um tempo. E aqui impressionante, vou tentar dormir um pouco melhor, vou tentar me alimentar um pouco melhor, vou favorecer o meu corpo, né? Para que ele tenha condições de reagir diante daquilo que me faz sofrer. Vou rezar um pouco mais, vou ler coisas boas, vou assistir a um bom filme, vou fazer alguma coisa que tenha condições de provocar dentro de mim o contrário do que aquele sentimento ruim está provocando. É a hora dos amigos, né? É a hora das pessoas que nós amamos. É a hora de você estar bem acompanhado, porque nenhum luto é suportável se a gente não estiver acompanhado de pessoas que nos amam. A Patrícia experimentou na carne, experimenta diariamente. Viver para mim é Cristo. Morrer é ganho. Não significa perder a vida, viu, esse morrer. É morrer no dia a dia para aquilo que não nos permite viver.
É uma decisão inteligente. Todos os dias você alimenta sentimentos que são de morte. Todos os dias você alimenta pensamentos que são de morte. Então o que você faz porque você é cristão? Corta na raiz tudo aquilo que significa morte na sua vida. Ainda que esta morte possa lhe dar um prazer temporário, né? Que as coisas de morte, muitas vezes elas nos alimentam com prazeres temporários. Você vai lá e corajosamente elimina aquele poder do mal. E então você está contribuindo para que a vitória que Deus quer que aconteça na sua vida, aconteça de fato. Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abater. Por isso esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, uma pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa, este amor você não merece, você merece coisa melhor.
Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito. Ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar. E é isso que eu desejo a você. Desejo
que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vamos pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que, quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios, porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros? Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro? Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói? Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas Suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o Seu amor, com a Sua misericórdia, porque eu sei que sou uma gracinha para o Senhor. Não estamos prontos? Aquilo que eu partilho com vocês é a dinâmica da minha vida cristã também. Hoje a gente começa com essa música nos lembrando que Deus não se cansa de nos esperar. Você sabe que, como padre, um grande desafio que eu tenho é justamente convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus. Nós acreditamos muito na nossa miséria. Nós prestamos atenção demais nas nossas misérias. Não que isso seja ruim. Prestar atenção nas misérias não é nenhum problema, pelo contrário. A gente fica atento. O problema é quando a gente só presta atenção nas misérias e a gente não dá um passo na direção da superação delas, que é justamente acreditar que Deus nos ama mesmo assim. A gente só é capaz de superar uma fraqueza quando nós somos amparados de maneira amorosa por alguém. E o que é interessante é que o amor do outro nos ajuda a viver a dinâmica do amor próprio. Quando eu sou amado por alguém, eu reforço as minhas reservas de amor próprio. E é por isso que a Boa Nova consiste em apresentar às pessoas a pessoa de Jesus. Todo e qualquer processo de evangelização começa por apresentar Jesus à pessoa. Você sabia que Deus se encarnou, viveu entre nós, um homem chamado Jesus, que causou uma profunda revolução no seu tempo? Sabia que essa revolução foi causada justamente porque ele tinha coragem de amar os miseráveis, de incluir os que estavam julgados à beira do caminho? Aliás, boa parte das histórias que você
vai conhecer de Jesus através dos evangelhos, que são 4 evangelhos, Lucas, Mateus, João e Marcos. As histórias que você vai encontrar aqui, que nos revelam quem é Jesus, muitas delas são contadas à beira de alguns caminhos. Jesus não ia para algum lugar. O mais importante não era chegar, era por onde ele passava e com quem ele se encontrava. O Evangelho está cheio de narrativas assim, de Jesus encontrando pessoas que estavam à beira do caminho. Como o cego Bartimeu. Não sabemos quantos anos ele passou ali à beira do caminho. O certo é que aquele homem já estava acostumado em ser julgado fora. Ele pertencia à periferia social. Ele estava apartado por causa da cegueira. Porque era cego, ele não podia tomar um caminho. Ele não podia seguir. Então, ele ficava ali, à beira do caminho, ouvindo quem passava. Ele não via quem passava, ele ouvia. E ele não podia ir a lugar nenhum, porque estava cego. E essa cegueira, a parte que ele vivia por ser cego, era muito reforçado também pelo discurso religioso do seu tempo. Compreendia a enfermidade como uma maneira que Deus tinha de dizer que não estava muito satisfeito com aquela pessoa. Uma enfermidade que dá ao religioso o direito de não querer o outro por perto. Uma injustiça legal, legalizada, um desamor legalizado que a religião permitia. Aquele homem que estava à beira do caminho, de repente ouve a voz de Jesus e não pensa 2 vezes. Manifesta o desejo de encontrar. Imediatamente alguém diz para ele: cala a boca, não perturbe. Mas de repente uma outra voz diz o contrário: levanta-te, coragem, vai até ele. E o Evangelho diz que ele saltou, se desenrolou do seu manto. Primeiro ele se desenrola do manto, salta e corre ao encontro de Jesus. Tão significativo esse desenrolar do manto, né? Como se ele estivesse jogando fora toda a estrutura que o mantia preso à beira do caminho. Neste manto, todo o preconceito das pessoas, todas as justificativas que este homem já havia acreditado, que lhe fixavam naquele lugar. Sim, porque vai indo, a gente acostuma. A gente se acostuma com a escravidão, a gente se acostuma com o abandono, a gente acha que a gente merece aquilo mesmo. Certamente todas as falas que foram ditas a este homem provocaram este envolvimento. Está no manto. O manto travava este homem no chão. E é interessante, né? Se você está enrolado, você não tem como sair, saltar. Você precisa primeiro desenrolar o manto, para depois você ter coragem, condições de dar um salto. Então o Evangelho diz que primeiro ele se livrou do manto que o amarrava. E então ele dá um salto e caminha na direção de Jesus. E estando diante de Jesus, ele escuta uma pergunta tão óbvia. Jesus olha para ele e diz: "Que queres que eu te faça?" E aquele homem só queria uma coisa. Ele queria enxergar. Ele queria ter o direito de voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele poderia retomar o caminho. Ele poderia sair da beira do caminho, o não lugar, o lugar para onde não se vai, de onde não se sai. Quem está à beira do caminho não está indo a lugar nenhum.
Mas ao ser curado, ele sabia que ele poderia voltar à estrada e encontrar um lugar para onde ele ia. O cego já tinha se tornado mendigo também. Porque por ser cego não podia trabalhar, não tinha como buscar o seu próprio sustento. A cegueira havia desencadeado a mendicância. E ele sabia que se voltasse a enxergar, ele perderia a escravidão do manto, ele sairia da beira do caminho, ele deixaria de ser mendigo, ele retomaria a sua dignidade. A dignidade não vai embora da gente, mas ela fica adormecida, né? Por causa da vida que a gente vai levando, a gente esquece que a gente é digno. É o poder do pecado na nossa vida. Ele não retira a nossa dignidade, porque é irrenunciável. A dignidade humana não pode ser retirada nem quando eu me torno um criminoso. Ela não sai de mim, mas ela fica ofuscada. E ofusca sobretudo a consciência. A ação do diabo em nós é aqui, é na mente, né? Ele vai possuindo o nosso pensamento. E ele vai semeando a gente de pessimismos, de maldades, que nós praticamos contra nós, em primeiro momento. Autodesprezo, falta de amor. E quando a gente deixa de se amar, nós nos tornamos um território favorável à indignidade. Então, aquele homem estava esquecido de que era digno. Tantos anos amarrados naquele manto, tantos anos amarrado naquele manto, esqueceu-se de tudo que possuía como riqueza. E aquela palavra de Jesus para ele foi significativa demais. O que queres que eu te faça? E naquele momento, então, Bartimeu, que eu veja. E é mais interessante que Bartimeu foi no essencial. Outro dia preguei um retiro sobre isso. Se Deus estivesse diante de mim e me perguntasse, Fábio, o que queres que eu te faça? Eu tenho tanto medo de dar a Deus a resposta errada. Sabe por quê? O nosso jeito de viver nos superficializa tanto e a gente costuma não ter acesso ao nosso querer mais profundo. A gente só conhece os quereres à flor da pele. A gente só conhece o que é superficial em nós. Eu quero isso. E de repente o isso que eu quero não corresponde às minhas necessidades fundamentais. Bartimeu, por exemplo, sabe que a única coisa que ele precisa é voltar a enxergar. Isso é essencial para ele. É fundamental. E ele não dispersa. Ele vai no fundamental. E então ele descobre que porque está pedindo um fundamental, aquilo que ele de fato precisa, Deus não lhe nega. E Deus não é um pai que fica fazendo o que os filhos pedem, as paixões, né? Ou os caprichos, não? Toda vez que eu peço a Deus uma realidade que não é para mim, Ele vai me negar. Eu posso até duvidar do amor dele por mim, porque me negou aquilo, mas o próprio tempo vai se encarregando de me mostrar que aquilo que Deus me negou era apenas uma prova de amor. Eu preciso ficar muito atento àquilo que peço a Deus. Sim, porque eu, quando estou movido pela superficialidade do querer, eu peço a Ele apenas aquilo que quero e não o que de fato preciso. E o querer precisa estar unido à minha necessidade. Por isso que eu digo que é preciso quebrar todas as barreiras que me separam do verdadeiro querer. Aquilo que de fato eu preciso e quero. Em Bartimeu,
O olhar de Jesus, a palavra de Jesus, quebra radicalmente todas as estruturas e vai no fundamental dele. É porque esse homem estava tão mergulhado na miséria, minha gente, que não havia tempo para a futilidade. Ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu o super, pediu só para voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, tudo lhe seria dado por acréscimo. Voltar a enxergar era o milagre original que poderia gerar muitos outros depois. Mas era a origem de tudo, ele precisava enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele teria condições de sair da beira do caminho. Aquele gesto amoroso de Jesus disse a ele justamente o que essa música diz a nós hoje. Que Deus espera por nós. Que Deus precisa nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Mas nós precisamos desenrolar o manto que muitas vezes nos impede de chegar até. O manto que muitas vezes nos prende, que nos condiciona, que nos priva de dar o salto que vai nos colocar diante do Senhor. É interessante porque Bartimeu não enxerga, ele não sabe para onde ele deve correr. Mas ele ouve a voz de Jesus. Ele não vê onde Jesus está, mas ele ouve. É que o Evangelho diz, ouvindo a voz de Jesus, o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade. Em Bartimeu a fé chega pelo ouvido. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo, mas ele não via. Ele só podia ouvir. E o que é interessante é que Bartimeu certamente já tinha escutado falar de Jesus. Ele já conhecia o poder de reintegrar que Jesus tinha. Ele jamais iria querer se aproximar de um líder religioso se ele tivesse ainda em dúvida que esse líder religioso poderia rejeitá-lo da mesma maneira como ele foi rejeitado por todos os outros que passaram pelas. Porque se Bartimeu continuava à beira do caminho, é porque ele ainda não havia encontrado um líder religioso que o reintegrasse. Então, para ele se encorajar e gritar pedindo a ajuda de Jesus, é porque ele já conhecia a fama que Jesus tinha de trazer para perto dele os piores, os rejeitados, os doentes, os miseráveis, os pecadores. Sim, porque naquela época, doença e pecado tinham o mesmo significado. A doença era uma manifestação do pecado. Então Bartimeu sabia muito bem. Quando ele escuta a voz de Jesus, ele sabia muito bem que ali estava alguém com quem ele poderia contar. Alguém que poderia fazer diferença na sua vida. Pudesse oferecer aquilo que ele precisava e que estava expressa no seu querer. Ele queria o fundamental. O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita.
Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução: sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar, e nunca vi na minha vida, um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torta na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né? Da mesinha do avião. Se não tivesse no meio, ele não ficava também. Ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo. E ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né? Nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também. E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso, eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro, eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos
o que é que eu preciso fazer. É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa. Um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande.
Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição. Porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? É aqui, é lá. E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9 horas da noite. Quando via, já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né?
que não quer crescer? O garotinho, a vida inteira? Pelo amor de Deus, minha gente, essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça.